Olá, pessoal. Olá, boa noite. Bom, estamos aí prontos para mais uma live, hoje com a psicóloga e psicanalista Malena. E vamos conversar sobre o filme 18 Presentes. Bom, não sei se vocês assistiram, mesmo que não tenha assistido, acho que vai ser totalmente possível acompanhar a live. Vamos aguardar o pessoal entrar e a Malena também. Acho que ela já chegou por aqui. Em breve. Bom, pra quem não assistiu, fica mais uma recomendação de assistir. Eu acho que é um filme bem interessante. E aqui a gente não vai fechar uma análise do filme, coisa do tipo. As ideias que foram aparecendo, né? Malena tá entrando. Malena tá. Oi, Oi, Malena. olá, Boa noite. E aí? boa noite. Vocês me ouvem bem? Uhum. Sim. Bom, a gente estava começando a falar um pouquinho do filme, para quem não assistiu, né? Recomendando. Quer que eu faça alguma sinopse pequena, breve? Vamos lá. Mas eu acho que a Malena pode se apresentar, né? É verdade. Desculpa, Malena. Tudo bem. Tenta pro pessoal. Não é só porque a gente te conhece, É né? Que verdade. todo mundo te conhece. Já fica meio íntimo, assim, Tá. né? Mas fala um pouco de você, da sua trajetória. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Malena, sou graduada em Psicologia pelo Centro Universitário de Votuporanga, pós-graduada em Psicanálise também pela mesma universidade. Estou aí há cerca de 2 anos atuando na clínica privada, né, e atualmente em paralelo com a saúde pública. Costumo brincar que eu estou apenas engatinhando nessa filosofia de vida chamada psicanálise, né? Então é isso um pouquinho. Pois bem. E você começou a se engajar, né, em analisar filmes? O que foi que aconteceu? Foi uma coisa que me chamou bastante atenção, né? Até porque a gente se aproxima muito do público, né? De diversos públicos com o filme. Então eu comecei a colocar em papel, né? E foi uma coisa que foi meio que relutante, foi uma paixão à primeira vista. A gente começa a escrever e de repente vai abrindo outras vias, outros campos. Estou tentando assim mesclar um pouquinho de filme voltado para a nossa área, outros mais no geral mesmo, né? Até porque de tudo eu acho que dá para encaixar a psicanálise. Acho que ela está em todo lugar, né? Então é uma coisa que está sendo muito bacana para mim e estou tendo uma devolutiva também muito bacana do público no geral. Pois bem. A Malena faz breves comentários, às vezes, no Instagram dela, né? Faço sim, dou umas brechinhas ali. Bem legal. Eu também tenho o privilégio de ter um grupo de supervisão, de estudo com a Malena, né, minha colega. E muitas vezes a gente leva filme mesmo para comentar. Tem grupo de estudo, né, um grupo fechado. Acho que é bom falar porque as pessoas têm supervisão mesmo, né? O psicanalista está aberto à cultura. Não é só simplesmente filmes, sei lá, que manifestadamente tem um caráter assim muito intelectual para pensar, mas a gente pega filmes que estão aí blockbusters, como se diz, e a gente às vezes percebe o quanto que ele é rico mesmo, como você falou, para analisar, para pensar, e o quanto que isso gera identificação, né, com as pessoas de maneira geral. Acho que é uma forma até da gente fugir um pouco, né, desse modelo sempre muito teórico, muito metódico, né, e ver que a psicanálise ela pode ser mais ampla, né, ela se encaixa ali na prática, na teoria, na junção de ambas, que é o que o filme relata, né, seja um filme baseado em fatos reais ou seja ficção mesmo, né, dá para se encaixar ali, a gente tem muitas vertentes por essa via. Eu pensei até alguma coisa aqui que eu vou adiantar um pouco, mas depois a gente pode entrar nisso, que é o quanto que o filme, a série, sei lá, né, o audiovisual de maneira geral, ele tem uma potência, uma capacidade para dar figurabilidade, para representar, às vezes, questões que são muito abstratas, né, na teoria. E a gente percebe, talvez tem pontos no filme ali que eu fiquei pensando em algumas coisas, mas que talvez vai ficar mais claro o que eu quero dizer.
Mas é como muitas vezes a gente trabalha com conceitos muito abstratos, né? E o quanto que às vezes a gente encontra, poxa, parece que é isso. A gente vê um quadro, um filme, uma série e pensa, nossa, isso pode representar muito bem o que a gente pode estar tentando fazer na teoria. Eu acho que é legal, né, como você colocou. Eu acho que assim, o filme ele tem uma possibilidade de captar muito mais rápido, né? Do que você se debruçar ali em cima de um texto, de algo mais assim, mais concreto. Então, o filme ele capta, que é algo que eu realmente pensei em falar, justamente por aquilo que a gente não fala e que a gente não controla, que são as nossas emoções. Né? Então, isso tá ali, tá escancarado. Bom, então acho que vamos ao filme. Vamos lá. Bom, alerta de spoiler, né? Para quem não assistiu, não tem como. Mas para quem já assistiu, vai assistir agora com um novo olhar também. Eu vou sempre interligar o filme com o que eu pensei em trazer um pouquinho para partilhar com vocês, né? E qualquer coisa aí vocês vão me interrompendo se eu estiver falando demais. Bom, a começar para o início, né, do filme, ele é um filme que ele é um drama italiano, né, sobre direção ali de Francesco Amado. E eu acho interessante deixar isso claro, porque geralmente quando a gente ouve essa questão de filme estrangeiro, a gente acaba criando aquele pré-julgamento, né, de que vai ser difícil, de que não vai ser tão fácil assim para o entendimento, distante da minha realidade, ou algo do tipo, do gênero. E esse filme não, ele vem ali com um linguajar, com uma possibilidade de interpretação de muito fácil acesso, né? Embora tenha alguns momentos nele que a gente se perde no tempo, se a gente está no passado, se a gente está no futuro, mas aí eu acho que, para a gente pensar um pouquinho nessa ideia do inconsciente enquanto atemporal, né? Sim. A questão do cronológico, ele não funciona nem no relógio, nem na vida, que dirá nos filmes. Então, ali, a gente se perde também como na vida real. E aí, então, esse filme ele vai nos captar, como eu falei anteriormente, pela nossa emoção. E pela emoção justamente de dois assuntos que não são falados, mas que são muito vivenciados ao mesmo tempo. Um é a morte, e o outro é essa questão ali da relação mãe e filha, essas entrelinhas que tem existente, né? Que eu acho que é um pouquinho do trajeto que eu pensei em falar com vocês. No início do filme, só para ilustrar um pouquinho, para quem talvez não acompanhou, ele se desenvolve em cima da Elisa, né, que é uma personagem vivida pela atriz Vittoria Putini. Ela está grávida e aí ela recebe o diagnóstico de um câncer terminal. E é muito marcante essa cena porque ela inicia um movimento ali de tentar não lidar com aquela angústia, né, de não poder vivenciar toda aquela questão dela de se sentir ali vulnerável mesmo. Né? É muito representada pela cena até que ela poupa de contar sobre o diagnóstico para o marido. Então, o marido está ali envolvido no movimento de uma possível final, partida de futebol, e ela não conta. Então, ali eu achei muito interessante nesse sentido, né, da dificuldade que nós, como um todo, aí, tem essa dificuldade de partilhar, de poder falar do que está sentindo, né, de falar dessa tristeza, dessa agonia. Ninguém fica feliz e ninguém se prepara para receber um diagnóstico de um câncer terminal. E ali numa tentativa muito grande de suprir uma possível falta futura, né, materna, ela inicia o processo de ritualização, que eu acho muito bacana também essa parte de ritual. Porque se a gente for pensar nesse processo de ritualização, ali ela escolhe pela via dos presentes, né? De deixar compra os presentes do aniversário da filha, já que ela não sabe se vai estar viva ou não para acompanhar. E daí a gente entende um pouquinho da analogia do filme, né? 18 presente, 18 anos, essa questão da maioridade. Mas em especial esse processo de ritualização, porque é um processo que tenta suprir o outro, né? Eu acompanhei a leitura do que a Carol escreveu um pouquinho. Então, quando a gente dá um presente, será que a gente quer suprir a nossa presença mesmo, né? Lidar com essa ausência, dar presente, estar presente. E no sentido até figurado, você está presenteando alguém, você está esperando o quê? Né? Ser o melhor presente? Né? Dar aquilo que falta para a pessoa? Não sei o que eu quero com isso. E aí aqui eu pensei até no conceito de eu ideal, né? Que o Freud expressa aqui na obrinha de Introdução ao Narcisismo, que ele fala muito dessa questão, né? Que é uma instância que remete àquilo que o outro espera de mim. E é isso que a gente faz com esse processo de presente, né? E aí o filme vai caminhar para um momento crucial,
né, que é a morte de Elisa e o nascimento de Ana. Aqui eu já acho que vai uma ambivalência muito grande, né? O nascer de alguém implica exatamente no morrer de outra. Esse amor e ódio aí, né, que a Klein já falava anteriormente, né, o início de um ciclo implica necessariamente no encerrar de outro. E dá pra gente pensar até no desenvolver depois da Ana, quando ela carrega essa culpa, né, quando depois ela tem acesso realmente da morte da mãe, e ela fica ali reprimida de até comemorar esse aniversário. Porque tem outras implicações por trás disso, né? Eu comemorar meu aniversário significa comemorar a morte da minha mãe? Já que eu nasci porque ela morreu, ou que ela morreu porque eu nasci? Várias questões. E aqui me fez pensar até pra gente, assim, pegar os holofotes e se virar para esse pai, né? O personagem ali do Alessio. Porque esse pai, ele continua mantendo vivo o mecanismo de defesa que a mãe usou anteriormente. Ele continua negando, né? Então, olha, sua mãe está, sei lá, viajando e ela deixou o presente para você, né? E ele em si, ele apresenta essa dificuldade de lidar com esse diagnóstico também, né? No princípio ali ele se volta contra o médico, se volta contra a casa. Ele não quer aceitar que a mulher também pode vir a falecer, né? Então ele mantém isso vivo com a filha, que é uma cena brilhante também quando ele expressa isso, né, que a Ana tá ali revoltada com algo, e ela fala que vai ter que fingir, vai ter que entrar na festa e fingir que é uma família bela e feliz. E ele desce e afirma, né, sim, como uma família bela e feliz. Então ali ele concretizou, essa mãe ela tem que continuar existindo de alguma forma para nos sustentar. E aqui eu acho que dá pra gente se atentar ao primeiro ponto que eu pensei em conversar um pouquinho, né, sobre essa questão da morte. Porque a morte, ela é algo muito difícil, mas para nós, enquanto adultos, né? Porque a gente fica naquela idealização da criança, de que, olha, a criança talvez não vai suportar, né? Eu não posso falar, mas eu não estou falando da criança, eu estou falando de mim. Porque a criança talvez lidaria muito melhor, de uma forma muito mais simples, como eles fazem com qualquer outra temática relacionada a tabus, né? Nós, adultos, traz essa ideia ali adulterizada e a criança lida super simples. Pensei agora, longe de mim querer falar algo do português, mas me remeteu à figura de linguagem, né? O eufemismo. O quanto que a gente emprega ela enquanto adulto, né? Quando vai falar da morte. Morreu, virou estrelinha. Ah, foi viajar, foi fazer uma longa viagem. E, gente, só morreu, né? Eu sei que a gente falando dessa forma parece seco, parece rude, mas é algo que dá para possibilitar para a criança outras formas de reparação. Porque é isso, se a gente priva muito, né, mais cedo ou mais tarde ficar ali nesse movimento de procrastinação, de empurrando, mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que se haver com isso. E aí talvez lá na frente, né, o resultado vai ser um pouco mais catastrófico do que agir ali de uma forma preliminar. O próprio Freud tem um texto nessa mesma obra, que eu até anotei aqui o nome dele, que chama A Nossa Atitude Perante a Morte. Essa obra dele é obra de cabeceira. E nesse texto ele vai falar um pouquinho sobre a nossa forma de lidar com a morte e ele nos compara com outros povos. Ele vai dizer que a gente morre toda vez que morre alguém que amamos. Então, peraí, não morre só quem foi, né? Eu também deixo algo ali de existir ou algo do gênero. Que é o que acontece com o Alessio, né? E ele acaba depois substituindo isso, transferindo para Ana. Porque de tanto ele ficar nesse movimento de manter essa mulher viva, essa esposa barra mãe, ele anula até toda a conquista dele enquanto pai, né? De conseguir ele dar conta, de criar essa menina, de ter um ambiente ali suficientemente bom na medida do possível, ele se anula. A gente fica com a impressão de que só existe a mãe nesse filme, né? Não que seja muito diferente da nossa realidade, mas nós estamos aqui para falar sobre isso. E aí, nessa tentativa de suprir, a gente chega à questão da falta, né? Como o psicanalista adora falar sobre falta, eu pensei aqui da gente trazer alguns exemplos um pouco mais próximos da nossa realidade, para não tornar essa live muito conceitual, né? Por que dessa questão da falta? Pensei aqui num exemplo de um carro, né? O carro do ano. Então, meu vizinho tem um carro de determinado modelo, mas eu vi que saiu o lançamento na TV. Né? Então, eu quero aquele carro, porque aí sim, aí eu vou me sentir completa, é só isso que me falta. Eu compro o carro, vou lá, tudo certinho, se possível, pago à vista, né? Aí eu falo,
não era isso que eu queria, né? Parece que não era bem essa cor que estava na TV, mas tudo bem, o ano que vem eu compro outro. Esse exemplo do carro é interessante, né? A gente vê muitas vezes assim, até antes de comprar o carro, a pessoa já tá pensando na troca, né? Aham, Ah, não compra essa cor, porque depois você vai revender ou vai trocar e não vai dar isso, né? Então, a sem expectativa dúvida. é bastante antecipada, né? Sim, um outro, assim, exemplo muito atual que dá pra gente usar, né, que é uma coisa que eu fiquei muito surpresa nesse momento de pandemia, que é a moda blogueira, né? As pessoas continuaram postando ali fotos de looks do ano, né? E aí a pessoa idealiza aquele look como, nossa, preciso dessa roupa para me sentir completa, né, para me sentir melhor ou algo assim. E aí comprar roupa às vezes nem serve, né? Às vezes nem combina com o seu tom de pele ou com o seu perfil. Por que isso? Né? Só falta eles colocarem na legenda, né? Tendência 2020, o compre para ficar em casa, né? Para usar em casa, porque não dá. Né? E esses exemplos só para ilustrar que não tem problema de ter essa questão da falta, mas sim no movimento de tentar tamponar numa idealização de completude, né? De que, olha, vou ter esse final feliz, vou ter essa satisfação plena, e o objeto é parcial, a gente sabe disso. Né? Que aí é o que acontece com a Ana. Aqueles presentes deixam de fazer efeito, porque ela não quer o presente, ela quer a mãe, né? Então ela se revolta contra esse pai, coloca ele contra a parede, até que ele, enfim, né, acaba contando a verdade. Algo que vai gerar ainda mais um problema aí, que ela vai se voltando contra todos. E E numa só um parênteses, né? Eu acho que quando ah, você fala que os presentes não fazem tanto efeito num determinado momento, eu tô lembrando da cena do piano, né? Porque a mãe projetou uma filha, né? Então, assim, a mãe que projetou uma filha e organizou 18 presentes, ela não sabia exatamente como essa filha ia ser. E aí começa a contar, né, entre o que a mãe projetou, né, e o que a filha de fato se tornou, vamos dizer assim, né? Como ela foi se constituindo. E aí eu tô lembrando do presente do piano, né? Porque a menina, enfim, não, É onde não descarrega. a piano não atraiu, né? Não sei se ela não gostou. ela é a bateria, né? Exato. Da reviravolta, né? Temporal. E aí, pensando na falta, né, que você estava falando, o quanto de fato, né, o presente ali para aquela mãe que idealizou uma filha não preencheu, né? Não preencheu a falta, não preencheu o vazio, né? Então, eu achei, enfim, me veio à mente essa cena enquanto você estava falando. Sim. Que era algo que eu ia adentrar agora, Carol, justamente nessa entrelinha, né? Porque aí logo em seguida a gente tem aquele choque no tempo, né? Que a Ana se vê na possibilidade de se encontrar com essa mãe, né? E aí aqui a gente tem isso que você comentou, né? Essa idealização de ambas, né? Porque Elisa está longe de ser o que a Ana esperava. Ana é o oposto do que Elisa idealizou, né? E aqui eu acho que eu vou fazer uma comparação um pouco até com a clínica em si, né? Nós que estamos aí nesse percurso, o quanto que a gente tem de pais que chegam na clínica em busca desse modelo ideal de filhos que se tornem cópias deles, né? Vamos pensar assim, exemplos besta, a criança ela já nasce com uma profissão, isso é demanda do pai e da mãe. Vai torcer para o Corinthians e já tem uniforme e compro, né? Para poder acompanhar ali até as fotos da gestação. Demanda da família. Fala, Carlos. Que eu pensei no conceito do bio, e aí mostra assim, um entrecruzamento bastante sutil, que a gente poderia usar outro conceito, que é a dimensão entre o desejo e a demanda, né? Parece que assim, é muito interessante o quanto que essa relação simbiótica da mãe vai estabelecendo com a filha. Tem uma cena muito curiosa que eu achei, que é logo no começo, quando a mãe ela recebe a notícia e ela entra num túnel e ela começa a ouvir a batida do coração da filha. E aquilo vai enlouquecendo ela, né? E eu acho assim, é como se ela tivesse também identificada com o bebê, com a filha, né? O túnel, toda a representação do túnel quase como algo de um útero, que esse filme trabalha isso até o final, né? A relação simbiótica das duas.
E como que isso vai se constituindo entre sonhar o outro, sonhar aquilo que o outro, o que eu espero desse outro, desejar o outro, isso que você está falando. O filho nasce já dentro de um contexto em que ele já tem um time de futebol, ele já tem a profissão, né? E muito antes dele nascer, ele vai sendo sonhado, né? O quanto que a linha vai sendo construída entre você pensar um sujeito ou uma cópia de mim, daquilo que eu mais idealizo. Isso está misturado, né? Isso vai se separando aos poucos. Eu acho muito interessante como que o filme vai trabalhando isso. Uhum. No contraponto, né? O quanto que a mãe, ela está sonhando essa filha, ela está idealizando essa filha, e quando vai acontecendo um contato com a filha, como que isso vai criando um choque, em que tem a ideia, mas também vai construindo uma separação das duas, né? Sim. E foi bacana, ô Carlos, você falando, eu fui pensando até assim, realmente é muito do antes, né, dessa criança. Porque no momento da gestação em si, a gente tem até as demandas da família, né? Então, talvez, sei lá, pegou o resultado do exame hoje, testou positivo que está grávida, e aí essa família talvez, sei lá, um exemplo bem esporádico, todo mundo teve filho homem, aí a família já começa, mas agora poderia vir uma menininha, tá? A criatura nem nasceu, né? Gente, deixa a criatura nascer. É vocês que lutem com isso em análise, a criança não tá ali para satisfazer uma demanda que é sua enquanto adulto. E assim, vou deixar claro também, né? Porque longe de mim de falar o que é certo e o que é errado, eu acho que também não estou aqui para culpabilizar esses pais. A psicanálise já superou esse tabu de que tudo é culpa dos pais, né? Não cabe a gente regredir novamente. Até porque se a gente for pensar que tudo é culpa dos pais, a gente anula a parcela de responsabilidade do sujeito. Uhum. E também a gente tem exemplos totalmente contrários, né? De que filhos que têm aí pais suficientemente bons, na medida do possível um ambiente saudável, tranquilo, e que ainda assim se revoltam, né? Mas nesse caso em específico, separando o que é demanda da criança, do adolescente, separando o que é dos pais, no filme a gente vê isso, né? Essa mãe que idealizou, essa filha que vai vir ali para selar esse casamento, né? E que depois, antes mesmo da gestação, ela se revolta. Tem uma cena que ela está com o esposo e ela fala, né? A gente estava melhor sem ela. Porque ela não sabia que essa filha propiciaria tanta negatividade, tanto uma mudança ali muito... E até a admissão, né, de que ela vai falhar de alguma forma, porque Sim. vai triunfar sobre a morte. Eu fiquei pensando quanto que, no momento específico, a gente descobre que ela já teve uma gravidez antes. E a criança faleceu. E o quanto de idealização sobre a criança tem em relação a uma espécie de triunfo em relação a esse estranho, que é a morte, o desamparo, né? A precariedade. E na medida em que a criança vai ser esse símbolo de triunfo, ela é pega na esquina com a ideia de que agora é ela que vai ter que... É como se ela tivesse que pagar por isso, né? Ela tivesse que fazer esse sacrifício de maneira obsessiva, né? Ela tá dando uma vida por outra vida. Uhum. Não, tá aí já dá pra gente pensar em vários exemplos, né? E pais que têm 1, 2 filhos no máximo e perde um. A expectativa se volta toda para esse segundo. Ele tem que ser o que vai dar certo e ponto. Então isso a gente vivencia muito no dia a dia, no nosso cotidiano. E tá na hora desses pais se desvincular um pouco disso. De que os filhos não estão ali para suprir isso, de que eles não precisam ser uma cópia desses, né? E que tá tudo bem, ele pode ter algo dos pais e ainda assim criar algo dele, e com isso eles partilharem, fazerem essa troca e aprenderem, né, com ambos aí. E aqui eu fiquei pensando até na pergunta feminina, né, da psicanálise, afinal, o que quer uma mulher? E aí o próprio Freud vai definir de uma forma muito ímpar, que é um continente obscuro, né? Por que isso? O continente é isso, que não tem fim, que é amplo, e obscuro é aquilo que não é palpável, que não está visível, perceptível sobre os meus olhos. E é exatamente nessa troca de não ter modelos prontos, de não se tratar de receitas de bolo, que essas relações elas vão ser constituídas, né? Tem uma psicanalista, também lacaniana aí, né? A Anna Sui, ela traz uma percepção de expectativa que eu partilho muito.
Porque a gente é acostumado a ouvir que expectativa é algo ruim. Não crie expectativa, não pode criar. Passe uma existência, se possível, sem criar expectativa. E aí a Ana vem... Crie frango, né? Sim! Crie expectativa. Já ouvi muito isso. Exato. Ixi! Tem. Já ouvi de pacientes assim, ó, a roda. Eita. E a Ana, ela vem nessa contramão, né, para dizer que crie sim, crie expectativa para que você possa se frustrar, para que você possa elaborar esses lutos dessas frustrações e assim dar continuidade à criação de novas expectativas. Até porque quanto que a expectativa está ligada àquilo que a gente chama de angústia, né? E se a angústia é a vida, né? Eu gosto muito de uma diferenciação que o Luiz Cláudio Figueiredo faz entre angústia e agonia. Ele pensa a ideia da angústia, de fato, a angústia está ligada a esse movimento, né? Então tem um movimento, tem uma expectativa, tem uma ânsia que faz com que o sujeito se movimente em relação às coisas, aos objetos, aos ideais, enfim. Se frustre, né? Sim. Precisa pensar, elaborar, se possível. E a agonia, ela fala mais de um movimento opaco, um mundo interno morto, mortificado. E se a gente pensar na ideia da pulsão de morte, né, as coisas estão sendo desligadas, não há mais ligação, não há vínculo, né? Então, eu acho interessante mesmo o que você falou, porque se alinha, a ideia da expectativa está ligada a isso. Enquanto que o filme de Presentes, ele tem toda uma série de construções em cima disso, né? Eu não sei se você vai para outro ponto, Malena, mas eu queria fazer um destaque, né, já que você trouxe a questão da mulher, né? E para mim, assim, uma das partes mais emocionantes do filme é, de fato, quando a filha precisa encontrar essa mãe. Aí a gente pode discutir se é de forma imaginária, né? O que foi aquele encontro. Mas é muito interessante porque o filme diz o quanto a filha precisou passar pelo percurso da mãe, né? Ela precisou rever ou contar ou montar a versão dela, né? Nós, enquanto telespectadores, a gente até sabia o que a mãe tinha feito, né? Mas ela não. Então, assim, ela cria a versão dela, ela passa todo o percurso para talvez aos 18 anos estar mais tranquila em relação a quem ela é ou o que é ser uma mulher, né? Eu entendo que ela não respondeu essa pergunta e eu acho que o filme não era, né, nesse sentido, mas esse cuidado, né, que o diretor, enfim, né, teve, não sei nem se é qual cuidado, né, mas essa sutileza de dizer, olha, a constituição, né, de uma criança, de um adolescente, passa necessariamente por rever o que as diferenças caminharam, né? E o quanto assim que ela vai saindo do movimento da revolta e do ódio, e isso vai se transformando aos trancos e barrancos, não é fácil. Vai se encontrando até, né? Com essa mãe, para criar essa versão, para sair do lugar de que minha mãe não entendeu o que eu queria, mas eu construí algo no final. E é de uma sutileza que a gente... É um movimento humano mesmo, né? Eu ia falar de outra coisa, me fugiu agora, mas, enfim, toca o barco. Mas eu acho que o filme ele é muito rico nessas cenas, né? Porque são cenas muito representativas. Se a gente for pensar no significante até representado pelo objeto da roupa, que é a cena final da festa de aniversário, né? Ela colocar o vestido que é da mãe e do pai, mas ela manter algo que é dela, que é o tênis. Isso. Né? E é quase um detalhe, né? Sim. Isso é muito interessante, porque eu acho que é um detalhe que tá. Sim, acho que é um pouco até do que a gente vem falando, né? Na ideia de que é isso, dá para mim ter algo dos meus pais e também constituir algo de mim.
Eu fui pensando aqui, eu não sei se não sabia se falava ou não, mas vou jogar aí. Essa vai responder a Lucinéia. Nós estamos conversando sobre o filme 18 Presentes. Netflix. Isso. Eu estava aqui me questionando se traria essa questão ou não, né? Porque a gente nunca sabe como que vai ser interpretada. Mas vocês falando me remeteu até a questão do Lacan, né? Que ele define falando que a mulher, ele joga nessa fala de que a mulher não existe. E esse não existir, né? Não é no sentido que se trata de que, olha, ela é anulada, mas justamente por se tratar desse algo do campo do saber, né? De que não há modelo pronto realmente de como é ser uma mulher. Ninguém deixou prescrito isso, a não ser passar por esse processo de simbolização, de elaboração do luto, no caso do filme, né? Que é marcado por centenas de cenas ali, de movimento das duas nesse encontro, de precisar passar por esse percurso maternal. A cena delas na piscina é muito bacana, mostrando aquele movimento giratório, né? A Ana na piscina, a Ana no útero, e que vai dizer para que, enfim, ela possa nascer e a mãe, enfim, morrer. Né? Isso é muito do algo, acho que até do campo do imaginário, né? Essa questão dessa captação mesmo, essa relação com a imagem, dessa relação com o outro. Isso, para mim, foi uma das cenas mais marcantes mesmo que o filme vem tratar. Uhum. O que eu lembrei que eu estava pensando é também o quanto que talvez no começo a gente pode até pensar assim, mas essa menina é muito mimada, né? Ela no contexto do filme ali de uma família classe média alta e ela tem assim todo o ambiente aconchegante, confortador, os presentes, né? E a gente vai acompanhando o crescimento dela. E eu imaginei isso, né? O quanto que talvez no primeiro impacto, assim, não, mas essa menina tá reclamando dessa revolta dela, enfim. Mas não é disso que se trata, assim. Por isso que a gente tá pensando nessa ideia da sutileza, né? O quanto sutil é esse movimento dessa menina e o quanto que é fácil a gente se identificar com ela, né? Quanto que ela ali, o momento em que ela descobre sobre a mãe e ela amassa a flor que é deixada no túmulo, né? A gente percebe o ódio e logo a gente é colocado numa outra cena em que ela quase mata uma colega, né? Sem querer, querendo. Enquanto que aquilo era uma tentativa para dar razão à revolta dela. Enfim, eu acho que era isso que eu tinha pensado, assim, quanto que esse filme ele é sutil mesmo. Né? Uhum. E isso que você relata, Carlos, eu acho que muita gente compartilha dessa pré-visibilidade, né? Não só do filme, como na nossa sociedade em si. Não precisa ir muito longe, a gente taxa o adolescente como errado sem ouvir. Né? E aí a gente teria vários exemplos para citar. Porque é isso, a gente vê o produto final. Nós não temos acesso ao que está por trás, ao que está emaranhado a tudo isso. Então ali o filme vai nesse vestígio de tempo ali, de volta e meia voltar, eu acho que justamente para nos fazer entender realmente do que se passa, do que se trata, né? Fica muito visível também esse processo de amadurecimento dessa adolescente, né? Esse processo de tornar-se mulher mesmo. Então, eu acho que mostra essa etapa, né? E não dá para a gente julgar dela de errado ou como que ela reclama da vida, porque ela teve uma verdade que foi roubada. Ela não teve a possibilidade de se construir. Não tem como a gente se construir em cima de uma mentira. Né? Então, quando ela teve o acesso, ela faz o que a maioria de nós faz, né? Que é se revoltar, que é ir atrás de respostas. Então, ele é rico nisso, de mostrar esse processo de amadurecimento, mesmo em etapas até, né? Uhum. Uhum. Eu lembrei de uma outra coisa agora, que voltando no início da fala, do texto do Freud, né, sobre a questão da morte, o quanto que é isso que o filme acho que ele pega também, que é a ideia assim, de um cotidiano, que a gente está no cotidiano, as coisas estão acontecendo, e de repente cai uma bomba em cima e desarticula. E é nesses momentos mais dramáticos, assim, acho que vem à tona isso que a gente está falando da angústia, do desamparo, do sentimento de precariedade que é a existência, né? Uhum. Fala isso, uma multiplicidade de filósofos que falam disso, quanto a gente está enraizado numa precariedade,
E a gente está o tempo todo tentando esconder isso. A gente está se movimentando ao contrário. Isso vai entrando nas brechas, né? Vai entrando pelas brechas e vai tomando o sujeito. E uma hora ou outra vai tendo que lidar com essas questões. Então, acho que é muito interessante também o quanto que esse filme vai trabalhando isso. Né? Toda a pomposidade ali da casa, do bairro chique, etc. Chique pra gente está no Brasil, né? Não sei se na Itália é classe média normal. Mas eu acho que de fato é isso. Assim, o quanto que é desesperador lidar com a precariedade, mas suportar a precariedade, atravessar, é o que constrói o que você falou: amadurecimento, tolerância, angústia. Isso é uma expansão da capacidade de pensar, de sentir, né? Eu acho que a morte em si, né, ela causa isso na gente, esse estranhamento, né? A gente não precisa ir muito longe, o momento de pandemia que a gente está passando, né? Você ver uma notícia de morte, mesmo que seja em grandes números, na televisão, é diferente de você ter um familiar testando positivo, né? Porque essa ideia de morte que a gente carrega é de que não vai acontecer comigo, né? Sei lá, o que a gente pensa, né? E se a gente for... A ideia de onipotência, né? Que a gente carrega. Comigo não, né? O outro que morra. Eu ficando vivo, mantendo os meus comigo, está tudo certo. E se a gente for pelo dito popular, a gente escuta isso desde pequeno, é a única certeza que nós trazemos. Vai morrer, né? Então, se vai acontecer e nós sabemos que vai, por que não falar disso? Por que não tratar disso? Possibilitar esse caminho de reparação, de simbolização, que cada um vai encontrar a sua maneira. A gente também carrega muito pré-julgamento quando se fala de formas de elaboração, em específico da morte. É como se a gente criasse um roteiro. A pessoa só sofre se ela chorar. E se ela chorar 3 horas, né, se ela carregar o lencinho, e significa então que quem não chora não está sentindo, né? Que quem ali... Cria uma caricatura, né? Assim, cria algo... Um personagem, né, quase assim, fazer o drama. Mas não é isso, cada pessoa sentia de uma maneira, né? O sentir, ele é singular, né? A pessoa talvez perdeu um ente querido hoje e amanhã talvez ela queira passar o dia inteiro trabalhando, porque ela precisa disso. Né? É uma forma dela dar essa saída. Assim como o outro, sei lá, vai pro bar encher a cara. E ok, né? Se isso for suficiente... Eu fiquei pensando também quanto que esse filme conversa com um texto do Freud bem pequeno, que é sobre a transitoriedade. A gente está falando de morte, de finitude, de precariedade, mas o quanto que isso tem de peso para a gente construir o significado da vida. Né? O Freud está conversando com o seu amigo poeta, e o poeta olha a flor, olha a beleza dessa flor. Eu fico triste porque ela é passageira. Né? E o Freud, né, já é um sujeito senhor de idade, já sábio, e pensa, né? Poxa, mas porque isso tem um tempo, porque isso tem uma transitoriedade, porque isso vai acabar, que a gente tem sentido, né? É muito interessante, às vezes eu penso assim, o quanto que a idealização da mortalidade contida, por exemplo, nos vampiros, no mito dos vampiros. Bom, vejo o Conde Drácula, são sujeitos melancolizados, são sujeitos obscuros, são sujeitos que estão escondidos na floresta, no castelo. Tem todo um ideário romântico, né, o que a gente projeta em torno disso. Eles triunfaram sobre a morte, mas a vida não tem mais sentido. As pessoas que eles amaram, que eles puderam amar, já se foram. Então, acho que esse filme ele conversa muito interessante a possibilidade de pensar nessa relação também, né? Sim, e se trata muito dessa questão do que não é dito, né? Daquilo que fica nessas entrelinhas e tudo aquilo que não é dito do sentido da linguagem e abre a possibilidade de fantasiar muito, né? E não que fantasiar seja errado, que seja algo errôneo, mas no sentido de sair da casinha mesmo, né? Sim, e bom, a Nicole está dizendo que o filme é sensacional e nós também. Muito obrigada pelo elogio, tá, Nicole? Nicole, você não vale. Pois é.
Mas eu queria, né, voltar um pouco quando o Carlos fala, e você concorda, né, o quanto a representação do filme, né, da vida, né, eu fiquei pensando mesmo no papel do pai, né? Eu confesso que eu estava intrigada para ver se você iria falar, né? Porque, de fato, eu acho que discutir a relação da mãe e filha, a questão do feminino, enfim, todos os presentes. Realmente, a mãe se torna tão importante no filme sem estar presente, né? Mas eu acho que o pai, de fato, eu vou usar uma expressão muito popular, né? Ele segura a onda, né? Assim, ele dá um suporte, colocando agora em termos mais técnicos, né? Ele dá um suporte também na medida do possível, e eu acho que o mais interessante é que os dois falham, né? O pai por negar, inventar uma mentira, né? De que a mãe só estava viajando, e a mãe também, né? Por, enfim, falhar no sentido, né, da morte ali, de não completar a falta, né? Porque os presentes não dão conta. E aí que eu acho que está, né, fazendo um gancho com o que vocês estavam falando. Mesmo com o pai, a mãe falhando, e aí eu vou até incluir a família, né? Porque tem os avós, tem a tia, né? Se não me falha a memória. Uma tia. Tem a madrinha ali. Então, assim, mesmo com uma instituição, família, que falha, o sujeito se constitui, né? Ela encontra a maneira dela, que aí é a cena do vestido, que de fato é fenomenal, né? Ela usa o vestido, então ela tem uma roupagem ali daquilo que foi transmitido para ela, mas o tênis é a marca dela, né? Então, acho que isso que me chama muito... Eu, assim, vocês sabem que eu evito falar muito de mim, mas eu chorei da metade do filme para frente. Assim, eu acho que quase no começo, eu estava já chorando. Eu sou fácil de me emocionar, mas esse filme em especial, na hora que eu, enfim, me veio, né? Eu saquei alguma coisa que o filme estava transmitindo, mas eu acho que a maneira como, né, os autores, atores e todo mundo envolvido ali, como eles foram passando, né, a mensagem, foi fenomenal, porque é isso. A gente pode viver numa sociedade, se relacionar com pessoas de referência que não são onipotentes, não são perfeitas, e tudo bem. Eu acho que é aí que está a questão, né? É desse outro que não é perfeito, usando outros termos, né? Desse outro que é castrado, que me permite lidar com a minha falta, porque eu também não sou perfeita. E eu acho que é isso que a filha, no final do filme, passa como mensagem dizendo, beleza, eu vou usar esse vestido, né, como tênis. Ou seja, ela também não vai ser perfeita, né? Ela não está no lugar que ela se quer. Isso. Precisa arranjar um pai. Esse pai... Pode continuar. Não. Fala você é a convidada. Esse pai, Carol, eu vejo ele muito nesse lugar de continência, né? Parece que ele vai ali, na medida do possível, suportando e dando suporte, né? Porque a filha perdeu a mãe, ele perdeu a esposa, né? E mesmo assim, ele, na medida do possível, ele tenta manter essa mãe viva. Acho que no sentido até para ele se sentir capaz de dar conta, de suportar, né? Eu acho que ele fazia esse movimento de fuga, de não ter que lidar com isso, mas depois, quando ele se permite, enfim, eu acho que pegar na mão dessa menina e falar, olha, vem cá, né? Então aconteceu isso, e é algo que a própria Ana depois, né, no meio do vestígio do tempo ali, ela pontua para ele que ele é forte, né? Quando ele se pergunta, mas ela falou isso? E ela dá uma dispensada do assunto, mas para dizer que sim, que ela percebeu isso, né? E que durante muito tempo ele tentou se anular, justamente para não ter que reagir de frente. E eu achei muito bacana você fazer essa questão dos pais, porque é algo muito próximo da nossa realidade, né? Os pais, eles trazem esse ideal de modelo perfeito, né? De que o filho tem que acertar, de que o filho tem que conseguir chegar lá, e a gente não sabe nem o que é chegar lá.
né? Então, ele tem que ser bom ou melhor do que eu, né? Os pais, eles trazem muito essa questão ali idealizada. E é no sentido, talvez, de suprir o que eles não tiveram. A gente encontra muito discurso aí atravessado, e aí acabam fazendo além, né? Então, eu acho que para poder abrir esse espaço, né? Eu acho que esse filme ele vai finalizar, fazer todo esse movimento, essa transição, para dizer o quanto que essa criança consegue depois se tornar adulta, independente ali se ela vai ter algo, né, suficientemente capaz desses pais, porque não dá para a gente lidar com 100% da certeza, né? Não tem como que é ser uma mãe perfeita, não tem como ser um pai perfeito. E não tem como ser um ser humano perfeito. A gente vai aprender ali, lidando de frente com isso, lidando de frente com essa angústia, e se possibilitando, se permitindo fazer esses movimentos de reparo, né? O filme, ele traz essa construção da identidade da Ana, mas ao mesmo tempo ele traz essa liberdade do pai, né? Porque parece que ele, enfim, ali fala, ufa, deu certo, ela viveu, né? Ela tá aqui. Como se, sei lá, 18 anos fosse um prazo de que de agora em diante ela dá conta. Ainda antes ela poderia dar, né? E ele também, ele poderia contar com ela que ele não estava sozinho, ele tinha uma filha para poder partilhar dessa dor da perca. E ao mesmo tempo, essa ausência da mãe que cria uma presença muito onipotente, cria um fantasma muito grande, né? Muito onipotente, né? Porque aí é como se a vida daqueles personagens existe pelo amor e pelo ódio a partir dessa figura que está ausente. Então o pai não pode mais, ele não vai poder se interessar por outra mulher, vai poder é um segredo que parece que provavelmente, né, com todas as boas intenções do mundo foi construído e se tornou uma coisa enorme, né, ao longo desse tempo. Alguém fez uma pergunta? A Amanda fez um comentário. Ele abriu mão da vida dele, a gente está falando do pai, né? A ausência da mãe na vida da filha. Sim. E é algo até que dá pra gente caminhar também, né? O quanto que eles tentam manter a rotina depois, como se essa mãe ainda estivesse ali, né? Então aquela tia barra madrinha continua sendo da família, né? Um pouco antes, quando eles fazem o casamento, né? Os convidados são as pessoas do grupo de apoio da Elisa, né? Então o quanto que uma vida toda se volta quanto essa mãe, né? Eles talvez não se abrem a possibilidade de continuar caminhando. Que o próprio cara, né, que a Ana encontra depois ali na baladinha, né, ele já reconhece ela só pelo histórico, ela nem precisou se identificar, porque parecia que o marco dela era aquele, era a filha que perdeu a mãe e que o pai continua dando os presentes. É assim que o cara acaba categorizando. E ela não era só isso, né, eu acho que o filme depois vai possibilitar com que ela se mostre, com que ela construa esse espaço, né, de você um pouco nicotiana agora, de ser e continuar sendo, né? Independente dela estar com essa mãe ou não. Sim. Bom, Malena, acho que nós vamos caminhar para a reta final aqui. Não sei se você quer fazer algum comentário. Sim. Bom, o que eu me preparei foi um pouquinho disso. Eu acho que a gente precisa se libertar um pouco dessa necessidade de falar de coisas que para a gente podem ser dolorosas, mas que são reais. Se livrar dessas questões de tabu. E aqui não vou nem citar, porque tem um leque de tabus, né? Morte, sexualidade e outros afins que a gente evita falar como se nós não vivenciarmos. E essa questão da relação da família em si, né? O quanto que a gente precisa separar um pouquinho dessas demandas existentes em mim, essa demanda do outro. Um filho não está aqui para suprir as necessidades dos pais, os pais que vão para análise, esse filho que talvez nem precisa estar ali na análise, como muitas vezes a gente se depara. O próprio Lacan vai dizer que a criança ela é sintoma do casal. Freud e Lacan, não sei, agora me perdi. Mas é isso, né? O quanto que é preciso fazer esse processo de reparação, de se destituir dos pais, de cortar esse cordão umbilical. Embora ouvir isso deve ser muito doloroso, né? Eu partilho um pouco dessa ideia
Eu não sou mãe, mas de certas vezes eu já me peguei ali com essa dificuldade também quando se trata de um menor da família. A gente não consegue cortar esse cordão umbilical e acha que a gente é responsável pela vida do outro, pelas escolhas do outro e por fazer com que esse outro dê certo, sem nem saber o que é certo para nós, né? Então eu acho que é lidar com essa ideia da singularidade mesmo, dessa permissão de cada um se constituir. Sim, quem diz é o Lacan, no Duas Notas sobre a Criança. É o Lacan. Então tá bom, não estava errada. Mas, de qualquer forma, né, não tem problema, né? Você está aí dentro da psicanálise, né? Claro que ele vai retomar Freud, mas... Sim, é uma releitura, mas o Lacan, ele é ímpar, né? Ele adora nos deixar com essa incógnita de só vir jogar e se vira. A gente que lute para entender ele. E continue lutando eternamente. Bom, talvez seja o movimento da vida, né? E eu acho que é Sim. exatamente disso que talvez a gente foi conversando, né? Sobre o filme. É ali exatamente onde o outro não te entrega, né? O tudo, o completo, a resposta ou o presente perfeito. E aí, né? Hoje a expressão é você que lute, mas é você que caminhe, você que vai construir, né? Você que pode procurar uma outra resposta, né? Fazer luto desses ideais, né? Sim, sem dúvida. Esse movimento, ele é necessário e ele é muito importante, né? A gente, às vezes, pensa no luto sempre com uma perda de alguém. O luto se refere também a ideias, a modos de existir, a modos de ser, que se idealizam, né? Eu acho que é preciso fazer só para a gente encerrar, não sei ainda quantos minutinhos a gente tem, eu acho que é preciso fazermos essa separação para só assim se possibilitar fazer uma construção, né? E separação não no sentido de talvez separar de uma casa, sair da casa dos pais, né? Separação no sentido de uma analogia mesmo. Você precisa se desvincular desses pais, né? De se entender enquanto sujeito, enquanto existente, enquanto portador de desejo. Acho que a palavra diferenciação talvez possa ajudar também. Sim, é isso, né? E compartilhar com ambos, né? Não se trata ali do que é certo ou errado. Acho que é um pouquinho disso mesmo. Bom, Malena, muito obrigada, né? Você aceitou assim de prontidão o nosso convite e, né, em nenhum momento aí hesitou, e, enfim. A gente sabe, né, o quanto você já está nesse movimento de lançar um olhar, né, sobre filmes. Então, quem tiver aí alguma sugestão, né, Malena, você está aceitando? Sim, estamos abertas. As ideias aí de outros filmes. Quem sabe também o canal aqui, a Clareira, também fica, né, super disponível para caso você também tiver alguma ideia. E quem assistiu o filme, né, a gente espera que possa ter acompanhado e ter feito algum sentido a nossa discussão. Ó, já tem gente sugerindo aqui, Malena. Maravilhoso, Bates Motel. Super anotado. Mas é uma série, né? Não é um É filme. uma série. É uma 5 temporadas, se eu não me engano, mas maravilhosa para a gente pensar na psicose aí. Esse clássico lá do Hitchcock. Pode ser, porque... E a gente está tentando pensar, né? Gente, como vocês dão conta de assistir série com 5, Ai, é maravilhoso. 10 temporadas. Meu Deus. Eu admiro, viu, quem assiste. Mas, de qualquer forma, né, eu acho que agradecer mesmo a sua disponibilidade. A gente sabe que mudou a tua agenda para estar aqui hoje aqui conosco, né? Mas eu acho que você topou muito a ideia porque você entendeu que a psicanálise ela pode estar, né? Aí a Dani está perguntando qual série. Bates Motel. Bates Motel. Que a Nicole sugeriu. Eu acho que é uma série de qual canal, gente? GNT? Da Netflix também. Ela tem na Netflix. Tem. Não sabia. Achei que fosse só na televisão fechada. Não. Dani, você que vai entrar de férias, pode assistir Bates Motel, viu? Já tem. Não vai se arrepender. Exato. Entrar de férias da faculdade, né? O trabalho já não sei. Mas, de qualquer forma, é isso, né? Eu acho que você está aí também nesse movimento, como a Clareira, né? De
eu ia dizer, né, de capilarizar, né, essa psicanálise aí para que todos possam se beneficiar, né, e de um olhar a mais, né, porque não é o único, mas é um olhar a mais sobre algo, né, sobre um fenômeno, sobre um filme. Então, muito obrigada mesmo. E obrigada a todos que nos acompanharam, né? A Nicole, que não fez pergunta, né? Aí, seguiu as recomendações. Exato. Bom, gente, eu que agradeço, fiquei imensamente honrada com o convite, né? Depois de tantos nomes de altos patamares que já passaram por esse perfil de vocês, né? Eu espero não ter decepcionado os seguidores de vocês aí, mas eu fiquei literalmente muito honrada e feliz com esse convite e com essa troca, né? Eu acho que eu tenho a oportunidade de conversar aí com ambos, da gente estar nesse movimento de construção. Então, aprendo cada vez mais quando eu estou com vocês. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Malena. Para mim é um privilégio ter você como colega, tá? Um colega lá no Eu pedi. fazer propaganda aqui do GESP. Isso, divulga aí nosso grupo. Para Gleice, Para Josi. a Giovana. Obrigado, tá? Então fica aí, você fica aí convidadíssima e fica à vontade para sempre que tiver alguma ideia de filme ou de outro assunto que te interessar. Tá? Estamos aí, então. Até. Até mais. Tchau, tchau.